Bem-vindos, amantes da história e da aventura, a um episódio especial do nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada épica pela Grécia, explorando os lugares mais lendários e épicos que ainda existem nos dias de hoje. Prepare-se para uma viagem no tempo, enquanto desvendamos os segredos da Grécia Antiga. Antes de seguirmos, peço algo muito importante: o seu like e sua inscrição em nosso canal. Assim será avisado quando postarmos novos vídeos. Nossa jornada começa em Atenas, a capital grega. A cidade foi o centro da Grécia Antiga, de um império e civilização de grande poder, e que ainda é repleta de monumentos do século V a.C. Acrópole. Em Atenas temos a Acrópole, um complexo de edificações construída no topo de uma colina de altura média 156 metros acima do nível do mar, que se eleva na bacia de Atenas. Monumentos mais importantes foram construídos por volta do século V a.C., como por exemplo, o Partenon, construído por Ictinos, o Erestion, a Propilaea, a entrada monumental da Acrópole, projetada por Minisicres, e o pequeno templo Atenanaic, que preservavam as esculturas dos deuses gregos, os vasos, as joias e outras relíquias da Grécia Antiga. Partenon. O Partenon, um dos templos mais simbólicos do mundo, é o que mais representa a Grécia. O grande templo domina a colina da Acrópole em Atenas. Foi construído em meados do século V e VI a.C., entre os anos 447 e 438 a.C., dedicado à deusa grega Atena. O magnífico templo possui uma imponente colunata repleta de frisos, composta por 8 colunas nas fachadas principais e 17 nas laterais. Medido pelo degrau superior da base, o edifício tem 30 metros e 89 centímetros de largura e 69 metros e 54 centímetros de comprimento. Ao longo dos séculos, o Partenon sofreu diferentes mudanças que causaram mais deterioração ao edifício a passos acelerados. Entre os anos 1208 e 1258, o interior do Partenon abrigou uma igreja bizantina, e em 1458 foi transformado em uma mesquita. Em 1687 foi utilizado como paiol pelos turcos. Os explosivos sofreram uma detonação, e o Partenon sofreu enormes danos. Mais adiante, entre 1801 e 1803, os ingleses se apossaram de grande parte dos detalhes decorativos do Partenon e, longe de devolvê-los aos legítimos donos, essas peças ainda são exibidas em museus, como o Museu Britânico de Londres. Os gregos até hoje tentam reaver as relíquias. Depois de tantos e tão variados incidentes, ainda não havia terminado o cúmulo de desgraças que afetariam o edifício do Partenon, e em 1894, ele foi afetado por um dos terremotos mais importantes da história da Grécia. Atualmente ainda continuam os trabalhos de conservação e reconstrução no edifício do Partenon. Ele foi rodeado de guindastes e elementos de contenção, mas tudo isso não é suficiente para eclipsar a magia do impressionante edifício. Com suas colunas imponentes e arquitetura impressionante, o Partenon é uma testemunha viva da grandeza da Grécia Antiga. Teatro de Dionísio. À medida que exploramos os mistérios da Acrópole, não podemos deixar de mencionar o Teatro de Dionísio, onde tragédias e comédias gregas clássicas eram apresentadas para audiências entusiasmadas. Imagine-se sentado entre os antigos espectadores, aplaudindo as performances de Ésquilo e Sófocles. O teatro remonta ao século VI a.C. Foi descoberto no final do século XIX e mais tarde foi identificado. É considerado o teatro mais antigo do mundo. Era o lar do Festival Anual de Drama da Primavera, onde os dramaturgos antigos, entre eles Sófocles, Eurípides, Ésquilo e Aristófanes, apresentavam seus trabalhos em competição. Oficial militar britânico e colecionador de moedas, William Martin Link desempenhou um papel importante na identificação do local como o Teatro de Dionísio. A alegação de Leake foi baseada em uma moeda ateniense do século III depois de Cristo que mostrava os monumentos na encosta sul da Acrópole. Originalmente instalado no século VI a.C., o Teatro de Dionísio estava sujeito a várias adições e reformas, incluindo a instalação de assentos de pedra em camadas, que se acredita acomodar 17.000 espectadores. Os assentos da primeira fila eram tronos elaborados, com pernas esculpidas e braços.
O nome do espectador para o qual foram reservados estava inscrito em cada assento. Ruínas de Delfos. Agora, partimos para Delfos, um lugar que era considerado o centro do mundo na Grécia Antiga. O oráculo de Delfos, a sacerdotisa de Apolo, profetizava o futuro com palavras enigmáticas para aqueles que os procuravam. Hoje, as ruínas de Delfos ainda exalam uma aura mística que atrai viajantes de todo o mundo em busca de respostas. O sítio arqueológico de Delfos é um dos mais importantes da Grécia, perdendo apenas para a Acrópole de Atenas. Muitas decisões políticas foram tomadas após consulta ao oráculo, e nenhuma colônia foi fundada em todo o Mediterrâneo sem o consentimento do santuário em Delfos. Em proporção à sua imensa influência, o assentamento em Delfos cresceu de uma pequena vila para um imponente depósito de arquitetura e arte. A maioria das ruínas que sobrevivem hoje é testemunha do auge do local, alcançado no século VI a.C. São uma prova das diversas influências culturais que pairaram sobre o santuário por quase um milênio. As funções do oráculo de Delfos cresceram ao longo dos séculos, para incluir jogos esportivos e eventos culturais e festivais, o mais importante dos quais foram os Jogos de Piton, realizados a cada 4 anos, em memória da morte de Piton pelas mãos do deus Apolo. Para a gratidão que cada cidade-estado estava ansiosa para expressar e todos os assuntos culturais, o santuário evoluiu para incluir os principais complexos de templos, um teatro, um estádio e vários tesouros ornamentados. Alguns dos edifícios mais importantes nas encostas sagradas de Delfos são o Templo de Apolo, o Teatro Antigo, o Estádio, o Santuário de Efina, a Primavera de Castalia e os vários tesouros que adornam o caminho sagrado. O Museu Arqueológico no local contém muitos artefatos gregos antigos, importantes das escavações em Delfos. Labirinto do Minotauro. Nossa próxima parada nos leva à ilha de Creta, lar do lendário Labirinto do Minotauro. Embora o labirinto em si não exista mais, o Palácio de Knossos, construído pela civilização minoica, continua de pé. Palácio de Knossos é um dos mais populares destinos turísticos em Creta. Está localizado a cerca de 5 quilômetros ao sul de Heraklion e pode ser facilmente alcançado de carro ou ônibus. O palácio foi construído pela primeira vez durante o período neolítico, mas viu sua maior expansão durante o período minoico. Knossos era o maior e mais importante palácio da civilização minoica. Hoje, os visitantes podem explorar as ruínas do fascinante palácio antigo, além de aprender sua história e significado. As ruínas do palácio de Knossos são fascinantes por várias razões. Por um lado, o palácio é incrivelmente bem preservado e oferece um vislumbre da vida dos minoicos. O período minoico recebeu o nome do lendário rei Minos, que teria governado a ilha de Creta durante esse período. O período minoico é frequentemente considerado a Era de Ouro de Creta. Monte Olimpo. Agora, subimos o Monte Olimpo. A montanha mais alta da Grécia é um importante símbolo nacional da Grécia, com 2.918 metros de altura. É a segunda montanha mais alta dos Balcãs. Segundo a lenda, os 12 deuses habitavam nos desfiladeiros profundos, onde seus palácios também estavam localizados. Os deuses abençoados festejavam no Panteão, o pico mais alto, Míticas, que também era o ponto de encontro deles. Na área circundante do Monte Olimpo, no pé da montanha, cidades importantes e santuários da antiguidade se desenvolveram. O local de culto mais importante foi dedicado ao Zeus, o rei dos deuses, cujo santuário pan-macedônio era Dion, que se transformou em uma cidade santa. Os sempre majestosos picos do Monte Olimpo, cobertos de neve, evocavam naturalmente admiração nas almas dos antigos gregos e eram considerados um lugar sagrado. Ancestrais antigos escolheram os 12 deuses mais representativos, significativos e simbólicos, e os colocaram como seus protetores e juízes no Palácio Olímpico no pico mais alto, o Míticas, um pico em que os gregos antigos nunca pisaram por causa de sua santidade. Eles subiram apenas aos picos de Agios Antonios e do profeta Elias, onde deixaram suas ofertas. Não só como a casa dos 12 deuses em mitologia grega, o Monte Olimpo hoje é um parque nacional e uma reserva mundial da biosfera, com uma forte presença de flora e fauna diversificadas. Enquanto não podemos alcançar o topo onde Zeus reinava, podemos caminhar por suas encostas deslumbrantes e apreciar a beleza natural que inspirou inúmeras histórias épicas.
palácio de Micenas do rei Agamenon. Nossa jornada nos leva a Micenas, lar do lendário rei Agamenon e do palácio de Micenas. Os micênicos foram povos da última fase da Idade do Bronze na Grécia Antiga, abrangendo o período de aproximadamente 1600 a 1100 a.C. Representam a primeira civilização avançada na Grécia continental, com seus estados palacianos, organização urbana, obras de arte e sistema de escrita. Agamenon foi um dos mais distintos heróis gregos, filho do rei Atreu de Micenas e da rainha Erópe, e irmão de Menelau. Não há registros que provem que Agamenon tenha de fato existido, mas é provável que tenha sido o rei de Micenas a comandar o épico cerco dos aqueus à cidade de Troia. As muralhas ciclópicas e a porta dos leões do palácio são testemunhas silenciosas de uma civilização que floresceu há milênios. Ilha de Rhodes. De Micenas, navegamos até a Ilha de Rhodes, uma ilha com grande beleza natural, formada por lindas praias que atraem turistas maravilhados de todo o mundo. As aldeias das montanhas têm vista para as cidades litorâneas, e os sítios arqueológicos, os monumentos medievais e os resorts cosmopolitas organizados no estilo tradicional conspiram para tornar a popularidade desse destino tão difícil de resistir, mesmo para um viajante exigente. Esta ilha joia do Mediterrâneo possui uma história secular, um passado turbulento, cheio de voltas inesperadas e reviravoltas do destino. Um ícone da cidade na época era o tão famoso Colosso de Rhodes, uma estátua gigantesca do titã deus do sol da mitologia grega, Hélios, erguida na cidade de Rhodes, na ilha homônima, por Carés de Lindos em 280 a.C. Carés era aluno de Lisípos, um mestre escultor da época. O mistério aqui reside em como uma estátua tão colossal foi erguida e como veio a desaparecer. A história desta ilha é rica, pois cada conquistador deixou sua marca forte nela. Ilha de Ítaca. E agora, nossa jornada nos leva à ilha de Ítaca, lar do lendário herói Ulisses, um grego rei de Ítaca, e o herói de Homero, autor do poema épico A Odisseia. Ulisses também desempenhava um papel fundamental na obra de Homero, Ilíada e outros trabalhos literários nesse mesmo ciclo épico, como um brilhante intelectual e astuto. As obras de Homero abordam momentos turbulentos e algumas aventuras de Ulisses enfrentando terríveis perigos, a fúria de alguns deuses gregos, ciclopes e bruxas, pelo período agitado de 10 anos, peregrinando para voltar à sua casa após a Guerra de Troia. Ítaca, na Grécia, pertence ao grupo de ilhas jônicas. Além de sua essência mítica, possui uma incrível beleza natural. Da mesma forma que suas ilhas vizinhas, é coberta por uma natureza verdejante e oferece praias exóticas com águas da cor de esmeraldas. E assim, nossa jornada pelos lugares mais épicos e lendários da Grécia chega ao fim. A história viva, a arquitetura imponente e a beleza natural deslumbrante desses lugares continuam a cativar a imaginação de viajantes de todo o mundo. Espero que tenham desfrutado desta viagem mágica pela Grécia Antiga. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais aventuras épicas ao redor do mundo. Até a próxima!